Geralmente é uma narrativa tradicional ou história originada de uma cultura específica. Ele pode conter mensagens que abrangem aspectos psicológicos, espirituais e até históricos, sendo usado para explicar fenômenos naturais, costumes, crenças ou até mesmo a origem do universo. Muitas vezes, os mitos incorporam elementos sobrenaturais, heróis e vilões, eventos extraordinários que desempenham um papel crucial na transmissão de valores e um conhecimento de geração a geração para a preservação de uma determinada cultura e identidade de um povo. Nesse contexto, chegamos ao mito do Rei Arthur e as lendas arturianas, considerado por muitos um dos maiores mitos construídos pela humanidade. Mas será que a Távola Redonda, a Excalibur e o Santo Graal podem ter uma origem verdadeira? O que falam esses mitos? É o que você vai descobrir hoje, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, aquele que tirou o microfone da pedra. E hoje vamos falar dele, do homem, do mito, da lenda. Com essa voz rouca, já peço desculpas aí pra galera. Minha voz tá bem rouquinha. Tô com voz de namorado virtual mandando áudio no WhatsApp. E pra me ajudar temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Lancelotti. E aí, tudo bem? Porra, Lancelotti, aí fudeu meu esquema. Porra, aí não. Aí não, porra. Chama de outro. Mas Lancelotti não. Os ouvintes vão entender por quê aí. Quem não entende vai sacar. Entendi. Temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Vinícius Keller Pendragão. Eu quero ser o Cavaleiro Virgem. Eu quero ser o jovem carrega-taça. É isso que eu quero ser. Mas estamos aí, né? Vamos falar do Rei Arthur. Virgem. Aham. Agora entendi porque que ele carrega a taça. Entendi. É seguro. Eu quero ser o Parzival. Muito bom. Era o Parzival, não era o Cavaleiro Virgem? Agora eu tô... Faça a mínima ideia. Não lembro. É o Galahad, é verdade. Gala. Estamos aqui também nossa queridíssima Inês Barreto. Tudo bem? Tudo bem, gente. Tô feliz de estar de volta e falando... Vocês vão desbloquear um monstro aqui sobre o Rei Arthur. Caraca, aí sim. Vamos lá. Então, já sabemos que quem vai puxar a espada da pedra aqui não vai ser a gente, né? Você sabe o que eu lembrei agora? O Galahad, acho que tem umas histórias que o Galahad é filho do Lancelote, né? Eu sou filho do Jacaúna, então. Misericórdia. Porque o Galahad, acho que era o único que alcança o grau, né? Careca é mais velho sempre, tá normal. É isso, papai. Pede pensão aí. Papai, eu tenho a voz mais grave do Jacaúna, senhor. Gente... Antes da gente ir pro papo, eu tenho um recadinho bem rápido pra dar pra você. E o recadinho ele é tão mágico que provavelmente a minha voz vai estar melhor do que eu tô agora. E ela vai voltar a ser uma merda logo depois que eu voltar do recadinho. Olha só que doideira. Vamos ter um recadinho aqui bem rapidinho, galera. Prometo que vai ser bem rapidinho, mas os recados estão recheadinhos, então eu vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiramente, agradecer e avisar que os ingressos do Mundo Freak Confidencial ao vivo, que vai ser agora dia 27, sábado, estão esgotando. Na verdade, eles já esgotaram e a gente abriu um novo pacote de ingressos. Então, galera, caso você ainda não tenha adquirido, corra, porque se esgotar, esgotou, não quero chorar em vela. Vai ser o Mundo Freak Confidencial ao vivo, primeiro de todos, né? A gente tá fazendo esses eventos de apresentações dos nossos podcasts, né? Em que vamos ter comentários ao vivo. E nesse, temos a presença especial de Mabeba na Fé. E então, claro, né? Se você quiser dar um abraço nos freaks que estão ali fazendo aniversário, como eu, a Ira, a Jay, o Rafael, você pode ir. A Mabê, por exemplo, também vai estar lá, ao vivo e a cores. Você pode ir lá dar um abraço. Então, aproveite e corra lá. O link tá no post desse episódio. E aproveitando, gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nisso que eu vou falar agora, porque existe um certo caos toda vez que eu mando vocês para um link no post desse episódio. Quando eu falo link do post desse episódio, eu tô falando do nosso site,
mundofreak.com.br. Lá você vai no post do episódio que você tá escutando pra dar uma olhada ali no descritivo e ver o link que a gente tá mencionando. É claro que às vezes a gente fala e às vezes não tá lá o link. Mas você que escuta no Spotify, pra você que tá escutando no YouTube, ou pra você que está escutando em outros agregadores aí de podcast, você não vai encontrar os links aí onde você tá escutando, tá bom? É bastante importante a gente salientar isso, porque toda vez que a gente menciona, é algo que as pessoas estão muito empolgadas pra ver, as pessoas inundam nossas redes sociais por não ir atrás do nosso site. Então, é uma orientação só que eu tô dando pra vocês obviamente não são obrigados a saber disso, né? Nós temos que pensar no nosso público rotativo, pessoas que estão conhecendo a gente agora. Tem gente que conheceu a gente esse ano, por exemplo, né? E a gente agradece muito a audiência, não tô aqui brigando com vocês, mas é só pra vocês se manterem informados de que toda vez que a gente estiver falando disso, vai lá no nosso site, no post do episódio, e vai estar o link que a gente comenta, tanto desse momento aqui dos recadinhos, como por exemplo, eu acabei de falar do link aqui do nosso evento, vai estar o link das nossas redes sociais, e vai estar o link do Apoia-se, e vai estar o link também de coisas de conteúdo que a gente fala dentro do episódio, tá bom? É claro, às vezes a gente falha, se não tiver lá, você pode dar uma cobrada aí nas nossas redes sociais, que rapidamente a gente estabelece um link pra vocês, tá bom? Segundamente, agradecer pela repercussão do episódio número 500. Assim, era um episódio grande, né? Um episódio importante, né? Eu sabia que, né, as pessoas iam querer comentar, iam querer dar sua opinião, parabenizar, etc. Mas, de verdade, eu não achei que o episódio fosse a quase unanimidade que ele acabou sendo, né? Então, eu recebi mensagens de muito carinho. Minha mãe também recebeu mensagens de muito carinho. Eu repassei uma boa parte delas pra ela e ela ficou muito, muito, muito feliz. Então, gostaria muito de agradecer a todo mundo que decidiu mandar uma mensagem. Está sendo muito bem apreciado esse feedback. E, putz, fiquei bastante emocionado e bastante feliz, né, com essa repercussão toda. Então, um grande muito obrigado, né, comprometido. Tá aqui o 501, o podcast não acabou, mas... Lembra-se, hein? apoia.se/confidencial podcast não acabar. E, galera, alguns de vocês devem ter notado propaganda no nosso podcast. E eu gostaria de dar algumas notícias e algumas orientações pra vocês com relação a isso. Que era algo que a gente não estava falando muito, mas não é nem por um motivo específico, como se a gente estivesse tentando esconder alguma coisa, mas é porque a gente estava a critério de teste. E quando fala isso, eu vou falar um negócio que talvez alguns produtores de conteúdo meio que se animem de alguma maneira, mas eu vou tentar deixar o mais rápido e didático possível o que está acontecendo. O Spotify, ele tá com um programa interessante para criadores de podcast, que é uma espécie de... Eu vou chamar aqui... Spotify, desculpa aí, tá? Uma espécie de AdSense. Tipo o YouTube, por exemplo, né? Então muitas pessoas vieram perguntar, pô, Andrei, é incômodo propaganda, mas se vocês estiverem ganhando dinheiro, eu não vejo problema, tá? Muitas pessoas mandaram mensagem nesse sentido, algumas outras só mandaram mensagem, eu estou incomodado, o que está acontecendo? Então, é isso que está acontecendo. É um programa novo e é um programa teste. Nós fomos convidados a participar desse programa, que ainda não está aberto a todos os produtores de conteúdo, e estamos fazendo uma série de testes. E, para estabelecer algo que faria sentido pra gente, a gente sabe que as propagandas aí tem mais ou menos uns 30 ou 40 segundos. A gente está distribuindo 3 espaços de propaganda por todo o nosso podcast, né? A gente sempre tenta colocar naquelas mudancinhas de bloco, né? Se você vê um podcast que talvez esteja num local errado, por favor, pode avisar e tal, que a gente pode mudar nesse sentido. Mas a ideia geral é que são espaços de propaganda, que vão entrar geralmente essas propagandas aí que vocês estão escutando. A gente não sabe exatamente o que vai entrar aí pra vocês, né? Então, enfim, né? Não culpem a gente. Não temos controle sobre isso, né? Mas é uma forma de monetização do podcast. Vamos lembrar que a gente, né, somos produtores independentes, voltamos a ser produtores independentes, e pra gente a monetização é muito importante. A gente entende que, sendo um conteúdo de 1 hora, se a gente for contar 3 espaços de 30 segundos, às vezes 4, se for um episódio de mais de 2 horas, poxa, são 1 minuto e meio, 2 minutos dentro de um podcast de, no mínimo, 1 hora, né? Então a gente espera que vocês, enfim, eu sei que pro terreno do podcast é algo que vocês devem estar pouco acostumados, porque, pô, é gratuito, né? Tem pouco espaço de propaganda, né? Aquela coisa que você escuta de cabo a rabo, né? Sem nenhuma perturbação, nenhuma encheção de saco. Mas é importante porque isso tem a ver com a viabilidade do nosso trabalho. Se a pessoa tá escutando isso e fala, Andrei, não quero saber, eu acho chato, sinto muito, você vai continuar achando. Para as pessoas que entendem, muito obrigado. E é isso. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês. Então não se acanhem. Não é o tipo de coisa que vai estar aparecendo aí em todo episódio, porque depende de uma série de fatores aí que eu não gostaria de abrir agora exatamente, né? Tava pensando em algum momento, né, quando o Spotify tiver para liberar isso, eu fazer alguns posts para quem for produtor de conteúdo, tiver interessado nesse tipo de coisa, eu relatar um pouco da minha experiência, né? Mas é isso, não se assustem, os recados vão continuar. Episódios patrocinados não vão ter essas propagandas, tá bom? A gente vai tomar esse cuidado para vocês, né? Mas em
enquanto não tiver episódios patrocinados, a gente vai colocar pra gente ter também um feedback material aí pra todo o trabalho que a gente faz aí, né? Quer dizer, vocês recebem tanto conteúdo gratuito, eu acho que nada mais justo a gente ser honesto e colocar ali de uma maneira que traga pra gente um benefício também, tá? Então espero que vocês entendam. E galera, temos uma notícia aqui agridoce pra encerrar as notícias de vez, é o seguinte: o Mundo Freak Day, que aconteceria agora no dia 19 de abril, vulgo meu aniversário, foi adiado. Mas calma, a gente vai ter ainda o dia 27, que é o Mundo Freak ao vivo. O Mundo Freak Day, o que é? É uma live gigante, no qual vamos ter bastante conteúdo interativo. Vai ser uma live de 8 horas de conteúdo, pelo menos, em que a gente vai lançar a nossa nova campanha do Apoia-se. Então, caso você esteja interessado, mudou a data. Estamos indo agora para maio. Dia 11 de maio, a partir das 16 horas da tarde. Todas 16 horas da tarde? Às 4 horas da tarde. Mundo Freak Day foi do dia 19 de abril, vulgo essa semana, quando você estiver escutando esse podcast, pro dia 11 de maio. Então, galera, pra você que tá em todo o Brasil, você quer ver a gente, você quer interagir com a gente, fala, pô, vocês só fazem evento em São Paulo, é o momento de você se conectar com a gente, então marque aí na agenda, dia 11 de maio, vocês têm aí um encontro marcado com o quê? Fátima Bernardes? Não. André Fernandes, Ira Croft e grande elenco. E galera, vamos ter aí gravação de podcast. Cara, a gente vai ter um monte de coisa muito legal e que eu não posso revelar ainda porque estamos ainda terminando de desenhar todas as nossas atrações. Mas vou dizer pra vocês que, ó, convidados incríveis, deixem na agenda, não percam, tá bom? E vamos falar do Cálice Sagrado? Vamos falar de lendas arturianas? Esse episódio ficou maravilhoso, acho que vocês vão adorar. Bora lá voltar pra essa discussão das lendas arturianas. Vamos lá, galera. Rei Arthur. Para você que tá dando mole, aqui no Mundo Freak Confidencial, a gente já falou correlatamente dos mitos arturianos. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, o Santo Graal, o podcast que a gente falou sobre o Santo Graal, se eu não me engano, né? A gente fala bastante sobre o Império Romano algumas vezes, né? Qual é o Império Romano do Mundo Freak, né? Agora me veio esse meme aqui pro Rafael Demônio, né? Mas a gente já falou muito correlatamente sobre mitos, assim, mas a gente nunca teve um episódio sobre o Rei Arthur, né? E ele é algo que ele tá dentro do nosso imaginário coletivo, colonizado, óbvio, né? Mas que ele é muito interessante, tem muita gente que gosta muito, tem muitas histórias, muita ficção, muita não ficção, muito Bernard Cornwell aí pra gente comentar. Isso das histórias, né, de que a gente tem essa cabeça, né, que vem muito do Rei Arthur de fora, mas que a gente recebe muitas e muitas versões diferentes, como todo mito, né? Pensando assim rápido, a gente tem o Bernard Cornwell, que é uma versão mais historicamente precisa, 1 milhão de filmes de Hollywood, Espada era a Lei da Disney, que Sim. Eu não sei se o pessoal mais novo assistiu, mas a nossa geração pegou, As Brumas de Avalon, que é basicamente a história do Rei Arthur também, pelas mulheres. Então, tipo, é muito produto sobre o Rei Arthur, né? Não tem como a gente não se relacionar de algum jeito. Com toda certeza, né? Não, mas isso realmente tá no imaginário coletivo ocidental, né? O rei consagrado, o salvador, que tira uma espada da pedra e se consagra como rei, né? O próprio Merlin, né? Que por mais que possa não ser coisas do Rei Arthur em si, né? O Merlin em si, ele é muito bem figurado, né? Você vai ler Harry Potter, existe um Merlin em Harry Potter. Não existe um Rei Arthur, mas existe um Merlin, né? Você tem vários elementos da ficção de fantasia fantástica que o Merlin... Você tem o fantástico, né? Como é que era? O Camelot 3000, pra galera aí dos anos 90 aí, que não recomendo hoje, né? Ele é bem massa velho, né? É basicamente aqueles músculos que não existem, mulher pelada, né? Então fica aí por sua conta em risco. E realmente, né? Tem muita coisa interessante, mas é impressionante o quanto a gente tem pouco de historicamente do Rei Arthur, né, Rafael? Olha, só pra dar um contexto além do que nós aqui historiadores, o que a gente acha que todo mundo sabe, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, uns 10 anos atrás, um pouco mais talvez, eu comentei com um primo meu sobre Rei Arthur, ele simplesmente disse que nunca ouviu falar, ele já tinha seus 20 anos também. E aí eu dei um livro do Bernard Cornwell pra ele, e ele leu, falou, gostou muito, mas até então ele nunca tinha lido, ele tem 6 anos de diferença em relação a mim, já fez faculdades, caramba, 4 e tal, mas até aquele momento ele falou que ele nunca tinha tido contato algum com nada do Rei Arthur. Eu até brinquei sobre os desenhos, mas ele, não, nunca vi mesmo, muito legal a história desse cara e tal. Então, o que parece muito popular ou muito distributível culturalmente falando, não é pra
todo mundo, né? Continua sendo algo que é por sorte, é por acesso, ou então por interesse mesmo. A pessoa procura ou não, mesmo tendo o desenho da Disney. Eu achei, na época, uma zoeira e era verdade, ele não sabia nada de Arthur. Mas, historicamente falando, quando o Inês falou, o Rei Arthur, ele tem aí histórias muito legais ali. Acho que é Critem de Troy. Tem um autor do século XI que vai trazer essas principais histórias, assim, do Arthur, né? Porque a maioria das histórias dele não não foram escritas na época que supostamente o Rei Arthur existiu, supostamente, depois a gente vai ver por quê, mas foram por esse rapaz, agora eu não lembro dele, eu sei que o nome dele era Cristão de Troa, que era o nome da cidade. Critem era ali mais ou menos o nome que praticamente, ou uma boa parte dos judeus convertidos se chamavam, né? Que era cristão, e ele estudava nessa cidade de Troa, agora eu não lembro exatamente o nome, e ele vai escrever as principais histórias desse século, né? Do século XI, ali, que vão ser inclusive muitas vão ser baseadas nessas lendas que ele vai produzir, e ele nunca terminou as histórias dele. Interessante, ou ele morreu ou foi de propósito, é um mistério sobre. Toma cuidado aí, R.R. Martin, tamo de olho. Você sabe o que eu acho da hora, cara? Eu gosto muito que em vários locais onde a monarquia é importante, né? É necessário esse tema. Você tem esses reis míticos, né? Você tem uma história, uma série de reis. É como se fosse um tropo mítico comum, que são reis que misturam realidade com ficção e por aí vai. É bem comum isso. Então é da hora que, por exemplo, sei lá, você pega alguns dos orixás, por exemplo, na África subsaariana, que eles eram reis importantes em alguma condição, dependendo da história oral que está sendo trazida, né? Então, você tem Ogum como rei, você tem o Xóssi como rei importante, as histórias deles ficam começando a ter passado mítico, né? Você tem o sebastianismo, né? O grande rei Sebastião em Portugal, que é um cara que ia voltar e tava, né, num reino cristão específico, no meio do nada, né? Então você tinha essas histórias. Você tem, na Dinamarca, você tem também uma série de histórias que falam sobre alguns reis, que seriam reis mágicos também, que viriam antes do Gorm, né? Que é um rei que você tem dados a respeito sobre ele e tal. Você tem o Beowulf, que é uma história de um rei legendário também. Vicar, que é um outro rei legendário que você tem pra galera dos Países Baixos. Então, eu acho muito da hora quando você tem essas estruturas reais, né? Principalmente porque um rei mítico é mais legal que um rei de verdade, né? Então, começa por aí. O rei de verdade é sempre aquele cara lá cheio de doença congênita e que tá lá, né? De enfeite ou fazendo muito pouco. Tudo respeito aí aos reis que ouvem a gente, que são muito poucos. Mas é mais ou menos assim. Já os reis míticos, você tem toda uma história de defesa, você tem toda uma proposta, um papel como provedor, a ideia de que vai buscar iluminar, empoderar o povo que ele tá trabalhando. Tem muito rolê também, principalmente pós-cristianismo, né? Um tropo de um rei pescador ou um rei ferido, né? Que é o rei que se fere, que cura, né? Então você tem esse tropo também que ele é importante, trazendo coragem, sabedoria, sacrifício. Então eu acho bem bacana também essa estrutura de reis mitológicos, do qual, provavelmente por influência cultural, Arthur acaba sendo o suprassumo dos nomes pra gente aqui, né? Sim. E faz parte da identidade cultural inglesa também, né, nesse sentido. E é interessante porque eu tava vendo uns vídeos, né, e lendo um pouco da pauta, assim, o Arthur mesmo, ele tem algumas contradições dentro dessa parte histórica. Se ele existiu, ele teria sido um rei, ou talvez um comandante militar, mais ou menos ali do século V ao século VI, que é bem quando a Inglaterra, que não tinha esse nome ainda, a Bretanha, estava ocorrendo as invasões saxônicas, né? Então essas histórias de grandes generais dessa época eram relativamente comuns. Então tem algumas evidências de que talvez tenha existido algum Arthur muito importante. Muita gente liga isso ao fato do nome de crianças, né? Primeiro que o nome Arthur é um nome estranho para a região. Seria uma interpretação de um nome latino, ou seja, romano, né? A Bretanha, na época, era uma colônia do Império Romano, né? Então seria algo como Artúrios, e aí seria uma interpretação talvez gaulesa ou talvez celta desse nome, né? Então, beleza, parece ser um nome meio esquisito e diferente para a região. Ao mesmo tempo, parece que houveram muitas crianças que, pós essa suposta época desse suposto Arthur, começaram a nascer com o nome de Arthur, o que demonstra pra gente que talvez tenha de fato existido algum líder militar, né? Ou algum herói, ou algum rei, talvez, que tenha sido muito conhecido na época a ponto de inspirar aí os pais, né? As Daenerys aí, que vão nascer aí em breve aí, né? Antes do final da temporada Game of Thrones. Só pra informar que existe a contradição também de que tem achados históricos de outros líderes, reis e pessoas importantes da época, então é estranho que também nunca tenha se gerado um texto
texto da própria época sobre Arthur. Então existe um pouco dessa contradição se ele de fato ele é alguém que existiu ou se, assim, o fantasioso a gente sabe que não existiu, né? Mas se existiu de fato alguém que inspirou os mitos, né? Ou ele pode ser uma junção desses mitos, né? Tipo, de vários líderes militares ali importantes, líderes de comunidades, e acaba virando uma única coisa, né? Você comentou aí que as crianças nasciam com o nome de Arthur. Eu fiquei impressionado o bebê se batizar quando nasce. Fica aí a observação importante. É um superpoder que nós perdemos, né? Pô, seria incrível. Mas somando o que a Inês disse, os nomes, né, não terem documentos da época, o próprio autor Bernard Cornwell, ele tenta dar uma resolvida nessa falta de documento no seu relato ali, de uma forma fantasiosa, especulativa, porque de fato coisas assim poderiam acontecer. Que é, os próximos líderes, eles simplesmente queimavam os documentos que falavam de pessoas que eram contrárias às suas posições políticas, né? A gente sabe que isso acontecia no Antigo Egito, sabe que isso acontecia em outros momentos pelo mundo, sabe que isso acontece em momentos mais recentes na nossa história, né? Pessoas simplesmente acham que algum momento da história não é adequado, não é bom, tem que ser esquecido e literalmente querem destruir a história em prol de um argumento, de um posicionamento. E isso acontece hoje, aconteceu no passado e é normal. Então, a falta de documentação, infelizmente, por essa prática idiota, não quer dizer a completa ausência da existência, né? Só que alguém deve ter destruído, por exemplo. Ou até que não sobreviveu mesmo, né? Porque século XI, XII, muita coisa não sobreviveu, né? Às vezes até pela ação do tempo mesmo, né? Seja, às vezes, falando não só de documento, mas do vestígio material, né? Corpos, armas, né? Tem todo um trabalho ali de escavação, mas tem coisa que não resiste a esse tempo todo, e aí a gente vai ficar com essa lacuna aí, não vai ter muito jeito. É verdade. Perfeito, isso é muito bom, né? E assim, existem algumas outras evidências históricas, mas é algo que a gente vai comentar um pouco, né? Mas eu acho que a primeira coisa que eu acho que é interessante pra gente colocar é que a gente vai falar muito de história, mas também vai falar muito do mito, porque a construção mítica do Arthur foi algo que aconteceu em vários séculos pós ele talvez ter existido aí, né? E muitas delas vai ser atravessada completamente pelo cristianismo. Aquele canibalismo ali do cristianismo com outras religiões, né? Que ele vai assimilar muito dessas coisas, né? Vários símbolos aí do que deveria ser esse Arthur meio que um líder bretão, um líder latino, né? Que vai sendo transformado simbolicamente. Então, quer dizer, vai ser muito comum, vai ser muito bem associado Arthur com o imaginário divino cristão católico, né? Então você vai ter ele, por exemplo, matando mais de 900 saxões com a imagem da Nossa Senhora no ombro, no escudo, né? Ou o próprio fato do cálice sagrado ter sido substituído, né? Aquela questão talvez dos caldeirões, né? Daquela ideia bem do caldeirão de bruxo, né? Caldeirão de mago, né? A própria ideia da espada também vai se modificar bastante através dos anos, etc e tal. Mas é interessante salientar que a gente tem, inclusive, é interessante porque diversos dos filmes que tentam retratar de maneira histórica ele, o próprio Bernard Cornwell, ele sempre vai puxar um pouco dessa origem latina. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sempre imagina o Rei Arthur, né? Como aquela imagem clássica do full plate de RPG, né? O que é o full plate, né? É aquela armadura completa, armadura geralmente de placas, né? Ou algo nesse sentido, né? Que fecha praticamente o corpo inteiro da pessoa, fechando ali no elmo, você praticamente mal vê a pele da pessoa, sendo que isso esse tipo de armadura vem muito depois, quase 1 milênio depois, na verdade, da existência de um Arthur, né? Então seria muito mais simples, é um pouco dessa construção imagética, né? Você teria o Merlin, né? Como sendo, na verdade, talvez um druida, que é muito interessante porque a figura do Merlin, né? Como essa figura do mago, feiticeiro, mas ao mesmo tempo professor e instrutor, é muito uma figura dos druidas da época, de que você pegava esses druidas, eles serviam, né, quase como uma figura de, vamos dizer assim, de pagelança, né, de uma região que cuida de uma série de povoados, né? É um líder espiritual, né? Você vai ter aquela divisão que ela é muito comum em qualquer sociedade, na verdade, diversas sociedades mesmo, que você tem uma liderança específica, uma liderança política, militar, né? Você tinha poucas distinções entre esses dois, e alguma liderança espiritual para cuidar dessa área também, que depois é substituída pela figura dos padres e por aí vai. O Merlin, ele meio que mistura essas coisas todas, né? Pra fazer essa construção do que é a figura dele. E depois você vai ter todo um resgate dessa imagética de um Merlin suposto que vai ser feito pela literatura. Inclusive, quem vai consolidar uma imagem do mago pra gente vai ser o Tolkien, né? Quando ele visita, inclusive, as lendas arturianas pra construir, entre outras lendas britânicas, né? Pra construir o mundo fantástico dele e deixar isso calcificado, assim, na mente de
toda uma geração. E o Merlin remete um pouco também a uma das divindades celtas, que é o Taliesin, né? Que é o filho de Queridwen. Queridwen é a grande deusa feiticeira dos celtas ali da Irlanda, né? É esse arquétipo da feiticeira que a gente tem da mulher velha, que tem um caldeirão, que faz magia no caldeirão, é originário desta deusa, e Taliesin é o filho dela, que tem a habilidade de se transformar em animais, que é uma coisa que aparece muito nos mitos do Merlin, né? Então ele é meio que esse sincretismo também com algumas questões pagãs e cristãs, né? Dá pra dizer que ela era uma deusa, uma louca, uma feiticeira, é isso? Sim. Sem problema nenhum. Ela era demais. Você citou Tolkien, né? E obviamente Tolkien vai beber não só de lendas arturianas, como diversos mitos e folclores da região, mas o próprio Avalon, né? Como sendo essa terra mística, élfica, mágica, de fada, como sendo Avalon. E aí você tem no Silmarillion, né? Você tem a Terra dos Elfos lá, né? Que é Valinor? Não, Valinor não. Acho que é Valinor, né? Que é a terra... Eu vou deixar você passar essa vergonha sozinho, de não saber o nome dos bagulhos do Senhor dos Anéis. Eu não vou te ajudar. Olha, eu já falo mal de Star Wars, não me custa nada começar a desprezar Senhor dos Anéis só pra irritar o ouvinte. Então, já que você é muito fã de cultura pop, de coisa do tipo, a gente poderia dizer até que essa ideia de um líder mítico, uma cidade sagrada, lendária, essas coisas todas, tá aí, né? Duna fazendo muito sucesso recentemente, que tem a temática muito semelhante. O rei messiânico, né? Um mítico senhor que tá vindo, messianismo, como o Keller falou no início. Esses líderes que prometem que vão salvar, que vão fazer, que vão vindo para uma cidade histórica, lendária. Isso aí tudo temos em Duna também. Então esse é um assunto bem comum até na política do mundo real e na política do mundo fantástico. Que tá na boca da criançada. Eu passei no boteco aqui perto da vila, todo mundo só fala de Duna, cara. Você chega ali, você vê os tiozinhos pingaiada sentados, eles estão trocando uma ideia, eles falam assim, porra... Caralho, aquele Muad'Dib é foda e dá uma tragada ali no corote. Então, exatamente. O cara fala, tá ali sentado, fala Muad'Dib. Você fica, caralho, é desse jeito mesmo, cara. Lisan Al-Gaib, né? Igual o Stilgar, Lisan Al-Gaib. É o Lisan Al-Gaib, não tem jeito. Lisan Al-Gaib, não, mas você tem que ver. Pede lá, fala assim, por favor, moço, me vê uma brama. Na hora que o cara entrega, todo mundo grita. Lisan Al-Gaib. É assim que tá acontecendo no boteco. Não sai da boca da criançada. Canela de Duna. E não desperdiça uma gota. É aquela brama canela de Duna. E nome de Muad'Dib. São Paulo é um lugar muito literato mesmo. Parabéns, porque aqui no Rio de Janeiro eu nunca ouvi falar. Provando que o assunto do Twitter é o assunto do mundo lá de fora. Sempre foi. É a mesma realidade. Cara, você tem a literatura mais histórica, se é que dá pra chamar assim, porque eu acredito que não seja nenhuma história da maneira como a gente entende história hoje de ciência, né? Tem muita literatura que, acho que a primeira que acaba citando o Rei Arthur, por exemplo, ou tenta pegar um pouco da tradição oral e juntar, começa no século IX, né? Ou seja, é quase mais de 3, 4 séculos depois da vida de Arthur. Até Jesus é algo que seriam poucas décadas depois, algumas escritas, né? Mas aqui a gente tem bastante tempo, né? E você vai ter também obras também do século XII, obras do século XV, né? E obviamente quanto mais afastado vai ficando, mais mítico vai ficando um pouco o personagem, né? Porque faz parte da identidade, como eu falei, né? Da Inglaterra, né? Então, né? Aquela coisa até de histórias pra dormir, até uma ressignificação das paradas, né? E até a lenda que existe até hoje na Inglaterra, né? Que é em um momento de maior aperto, da Inglaterra, né? Rei Arthur há de voltar de Avalon, né? Que inclusive é o plot ali do Camelot 3000, né? Que seria isso, né? Num futuro pós-apocalíptico, sei lá, né? Cyberpunk, né? Mas, enfim, a Inglaterra já passou por muito perrengue, né? Acho que se o Arthur não voltou no Brexit, ele acho que não volta mais não, gente. Pode esquecer aí. Não, mas agora é o momento que eles estão com uma princesa sumida, o rei com câncer. Esse é o momento do Arthur voltar. A oportunidade tá aí. Um put no cangote. Exato. Vai ser uma tristeza esse podcast sair com a princesa retornando. Vai. Mas fica aí a grande referência do passado. E se ela volta com a espada na mão, tá ligado? Tipo, na Imagina. porra. Você fala, caralho. Ela tava em Glastonbury esse tempo todo. Ela volta com uma espada e com o Alan Moore do lado, de Merlin. Pronto. Cara, é isso agora. Se essa mulher não voltar desse jeito... Aí é o fim do mundo mesmo. O Alan Moore apoiando a coroa britânica e acabou. Não, mas é verdade. Não, tá certo. Né? Acho que Rei Arthur sendo rei,
ele talvez seja monarquista, né? Então temos uma questão aí com o Arthur, né? Mas aí a gente tem aí várias partes dessa questão da lenda arturiana. E, cara, é muito legal, né? Porque começando com a origem mítica, né? E, novamente, existem várias versões, como qualquer mito, né? Seja da origem, da meiuca, do final. A gente tem alguns pontos de cruzamento aí, mas eu gostei muito de uma que era o Uther, né? Que era o pai, viria a ser o pai do Arthur, né? Rei da época, né? Ele se apaixona por uma princesa casada com outro, né? Famoso talarico. E ele chega pro Merlin e fala: ô Merlin, manda aquela lá aquela polissuco lá pro pai. E aí ele se deita com a esposa sem saber que era Uther, né? Não o rei que ela era casada, né? E aí o Merlin falou: ó, mas se gerar filho, o filho vai ser meu, hein? E aí ele acaba gerando um filho e tal. Depois o cara tava em viagem de guerra e nem volta e tal. Eles acabam se casando. Mas a promessa ali tá feita. Merlin leva o moleque pra criar sozinho, dá pra uns camponeses. Os camponeses tinham já um filho mais velho. E aí o rei Arthur, que ainda não era rei, se torna escudeiro desse irmão mais velho, né? O filho da puta quebra a porra da espada do irmão, ele desesperado fala: caralho, o que eu faço agora? Ele vai pro meio do mato, ele vê uma espada numa pedra e fala assim: opa, eu acho que é esse, né? E aí um flashback, Merlin, né, tinha falado que, ó, essa espada na pedra aqui, quem tirar vai ser rei, hein? Ele não falou isso desse jeito, porque inclusive ele não falava português. Adoro reviver essa piada. Nossa, o Andrei tá tirando toda a grandeza da história. Ele tá contando como se fosse um caos que passou na vila dele. Rei Arthur no desespero, falando: caralho, fiz merda. Tira a espada da pedra, leva pra onde tá tendo ali os atos ali de cavalaria e tal. E aí a galera fala: ô moleque, porra de espada é essa? Ele falou: não, tinha uma pedra ali, eu tirei a espada. Ele falou: não, tira porra nenhuma. Pra passar manteiga no pão aqui, eu tirei a espada ali. Vamos lá ver que tu é o monstrão mesmo. O cara realmente tava sem a espada na pedra. Ele colocou a espada na pedra de novo. A galera foi tentar tirar e pensou: pô, você é moleza agora. O maluco já deu uma maciada. E ninguém mais conseguiu tirar. Ninguém conseguiu mais tirar. E Arthur, com 15 anos na época, com apenas uma mão, tira novamente a espada da pedra e se consagra aí o rei da Inglaterra, né? Olha, a única versão que eu aceito como real é a versão da espada era lei e acabou. Essa, a oficial real, escrita pela Disney em 1960. Isso aí, na década de 60. É isso. Caralho, é da década de 60, né, velho? Muito velho. Por aí. Eu quero ouvir Inês me dizer qual que é a versão preferida dela. A minha versão preferida é das Brumas de Avalon, que eu li, sei lá, quando eu tinha uns 14 anos. Porque a minha mãe ama as Brumas de Avalon, ela lê todo ano. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, ela falou: beleza, você já tá na idade, pode ler. Que não tem a espada. O Arthur é realmente filho da Igraine com o Pendragon, mas ele sabe. E em vez da espada, o que ele tem é uma bainha que a Morgana prepara depois, quando ele já é rei, pra que ele não morra, depois que ele assume o reino. E tem toda uma treta dele com a Morgana, né? Porque eles descobrem, depois que eles têm um filho, eles descobrem que eles são irmãos. E a trama toda da Marion Bradley é bem nessa pegada. Mas na história dela, ele sabe que ele é o filho do Pendragon, né? Ele descobre em algum momento. E ele vai ser treinado pra ser rei e passa por um ritual lá com as sacerdotisas de Avalon pra pegar o trono. E depois disso ele ganha a bainha que torna ele imortal. Então essa é a minha versão mais guardada aí, porque é a que eu tenho a relação mais emocional, né? Então quer dizer que não é, nas Brumas de Avalon não é a Nimue que dá a espada pra ele, que tem essa versão também, né? Que é a Dama do Lago. Tem versões que a Nimue é a Dama do Lago. Nas Brumas de Avalon, a Dama do Lago original é a Viviane, que é irmã, né, tia do Arthur e da Morgana. É tipo um título, né, no Brumas de Avalon, né? Da Dama do Lago, né? Merlin também, né? Merlin é um título, então troca o Merlin da Bretanha. A Nimue das Brumas de Avalon aparece lá no finalzinho já, como uma sacerdotisa que é meio predestinada a substituir a Viviane, porque a Viviane já tá velha, porque ele cobre um tempão ali na vida. Mas Merlin, Pendragon e Dama do Lago são títulos pra, né, na reinterpretação da Marion Bradley. Então eles vão mudando. Foi interessante, né? Que o pessoal sempre coloca uma treta de família, né? Aquela coisa do destino, né? De tretas entre família, etc. Profecias. Eu lembro muito do Bernard Cornwell, né? Sim. Pra quem não sabe, Bernard Cornwell, ele é um escritor e tal, e ele fez a trilogia de Arthur, né? Que começa com o Rei do Inverno, né? Aí depois eu não lembro, o terceiro eu também não lembro. Mas é interessante porque ele tem essa pegada de ficção histórica, né? Então ele tenta pegar todos os elementos que seriam mais reais pra época, e óbvio que tem bastante da ficção, né? Inclusive,
quem a gente acompanha a história, o narrador da história, o Dervel, né? Que ele é o nosso narrador, que ele é uma figura que não tem qualquer tipo de semelhança histórica, né? Mas ele coloca ali alguém que vai testemunhar, e eu acho que é uma ideia excelente pra esse tipo de questão, né? Que aí você não coloca tanta... Você não precisa tanto ficcionar tanto um personagem, né? Alguém mesmo que talvez possa ter existido, né? Você sabe que uma coisa que eu acho interessante, pode ser que tenha algum ouvinte aqui que tenha na cabeça dele uma versão que pra ele é canônica, né? E fala assim, ai, não, estão falando do livro, e o livro é recente, estão falando da espada é a lei, e ela é recente, e não sei o que lá, recente. Cara, é que quando a gente fala sobre lendas arturianas, a melhor coisa pra você conhecer é justamente as 1000 versões que tem e você pegar esses elementos mais isolados. Porque a impressão que fica pra mim, e pergunto pra Inês, pro Rafa também que tá aqui na mesa se é bem isso, foi que meio que essa tradição do Tolkien, que acabou surgindo aqui nesse papo também, é bem o que rolou quando a gente fala sobre as lendas arturianas, né? Que foi você ter infinitas... histórias que estão meio separadas, ou que são meio pontuais, ou que estão cada uma ligada a um local, ou a um canto, a um grupo, a algum momento, e você teve autores ao longo do tempo que muitas vezes fazendo o que para eles era história, né? Para eles era o resgate dessas tradições orais, ou uma pesquisa mesmo, mas na verdade você estava mexendo com o imaginário, e eles construíram e costuraram isso na medida do possível. Eu digo isso porque, por exemplo, na figura do Merlin, posso estar errado agora, pode ter alguma coisa na pauta a respeito disso, uma coisa a gente volta a visitar também, porque a figura do Merlin, ele tem algumas figuras que vão inspirar, como por exemplo o Taleslin, né? E você vai ter também algumas figuras que não é bem históricas, elas também são lendárias, como por exemplo dos contos galeses do Mirdin e do Ambrosius, que vira um personagem só. Faz o Merlinus Ambrosius na história de um humano que era o Geoffrey de Monmouth, ele do século XII. Eles abriram no CNPJ, né? Do cara, exatamente, juntaram o nome dos dois e falou, tá aqui, esse é o novo cara. E abriram um escritório de contabilidade. Virou né? Sandy Júnior, Greg Cris. Exatamente. E juntou. E isso acabou expandindo a partir desse ponto, porque você mistura essas histórias e deixa a figura mais foda. Sim. Porque às vezes aquela figura anterior, ela tinha feito um feito, 2 feitos. Na hora que você soma essas figuras, você tem uma figura que fez 10. A mesma coisa acontece com a própria Excalibur. A Excalibur, ela aparece em alguns contos, ela não aparece em outros, né? Ela tem um local, e o nome dela, etimologicamente, o nome dela é curioso, né? Porque a ideia do nome Excalibur fala que ela deve ter sido quebrada e refeita, né? Ela tem uma questão de que foi refeita a espada e tal. Nem sempre ela tá colada em todas as histórias. E tem uma possibilidade de que o nome vem do galês, né? Que era uma das origens possíveis. Depois você teve uma romanização a partir desse nome, por aí vai. E esse mano, o Geoffrey ou Godofredo de Monmouth, que fez a Regum Britanniae, né? Que é a história dos reis da Bretanha, que é uma história fantástica muitas vezes. Ele que vai latinizar o nome das espadas para Caliburnus, né? Para Calibur. E aí quando ela quebra, ela vira Excalibur, aquela que foi forjada novamente e tal. E isso é uma história galesa, sabe? É uma coisa de outro ponto. E você vai acrescentando ao longo do tempo. O papel das mulheres vai aumentando, dependendo do período. O papel dos reis vai aumentando, dependendo do momento, vai diminuindo. E isso acho que é uma coisa da grandeza da história. O que eu acho que a galera que é fã de evento canônico aí, que a gente tá nesse momento, né? Que é a galera que briga por uma história única, quando isso acontece, você tá empobrecendo as possibilidades daquela história, né? Você tá querendo travar ela dentro de uma estrutura e perdendo a chance da grandeza, das muitas possibilidades que ela pode vir a ser, ou das muitas interpretações que ela pode ter, né? Fica aí uma curiosidade, o nome galês da Excalibur, agora eu vou pronunciar que nem um idiota, mas vou tentar, seria Caledifwish, né? E o nome latim dela é Caliburnus. Algo assim do tipo, tem vários nomes. O próprio Bernard Cornwell usa o nome Calefidwish, algo assim, pra falar do verdadeiro nome. E ele diz que o nome da espada é Excalibur, porque foi renomeada e tal. E na história do Bernard Cornwell, que eu gosto muito, até onde eu lembro, não tem exatamente o momento que ele tira a espada da pedra e se torna rei. A espada é dele, foi meio que presenteada pelo Merlin pra ele. Eles contam essa versão no livro do Rei Arthur lá da trilogia. E o Merlin é um druida bem doidão, assim, que você fica questionando no livro inteiro. Sim. Se ele de fato tem poderes mágicos ou não, né? Que é maravilhoso. Ele parece ser só um líder religioso, né, mágico, né? Muito ligeiro, né? Muito do ligeiro, é. Muita. Cara que usa a magia mais pra assustar, como as... Não é lenda, como é que é? A superstição, né? Isso, exatamente. Ele usa como superstições e vai assustando e vai dominando o pessoal ali. Mas depois, pra quem leu os 3 livros, sabe que o negócio fica estreito depois. Mas a superstição é o que vai mandar ali na magia,
né? E essa origem do Arthur também é muito legal no Bernard Cornwell, mas ele é menos místico, né? No sentido que tu vai ler, vai entender de uma parada menos mística, é mais pé no chão do que a maioria dos outros contos. Cara, como todo livro do Bernard Cornwell, é um livro que você tá lá pela parede de escudo e pela ser muito bem escrito. Parede de escuro com sangue e fezes ali, né? E é aquilo. Muita espadada, é isso. Eu gosto bastante que ele usa esse artifício de ser bem pé no chão, né? Inclusive, como o próprio Keller tá falando, não tem uma parte de tirar, talvez, a espada da pedra, mas é interessante que ele sempre coloca meio que algo análogo àquilo. Sim. Como se algo acontecesse na história que você entende por que virou mais pra frente. Ah, o cara tirou a espada da pedra e tá, né? Curiosidade, tu lembra qual é o momento que ele faz isso no Crônicas Arturianas, Andrei? Não lembro porra nenhuma. É quando ele luta com o Owen, com o campeão que quer atrair o rei, e aí ele enfia a espada no chão, e ele, se eu não me engano, nessa parte, ele luta com o Owen, e ao vencer a luta, ele tira a espada do chão, e aí ele se torna, como ele ganhou o rival dele, que era o campeão, né, do rei, antigo campeão do rei, meio que ele se concretiza campeão, aí provavelmente isso que virou a lenda, deve ser algo mais ou menos isso que ele quis passar. Mas aí eu dei spoiler, então corta isso aí, pelo amor de Deus. Não, é um livro de 500 anos aí, né? Mas é legal porque, tipo assim, eu acho que o legal desse tipo de literatura é justamente que isso é só uma, tipo, é spoiler de uma parada que existe na literatura da milênios, né? Tá mais milênio aí o cara tirando a espada da prenda. Quando eu vi o filme Troia, eu comentei com meu primo na saída do cinema, assim, comentei debaixo, caraca, eu não gostei da forma que ele morreu. O cara virou e porra, tu tá dando spoiler! o Aquiles morre, eu olhei pro cara, é sério? Mas, né, dei spoiler, eu tava errado, né? Mas, porra, achei bom. Porra, mas um spoiler de 5.000 anos, né? É tipo, saber que Jesus morre no final do Novo Testamento. Morre? Não acredito. E eu nem detalhei como o cara morre, eu só disse, ele morre e o cara ficou puto, tá ligado? Pra ele, calcanhar de Aquiles é porque o calcanhar do Aquiles era muito bonito. Sim. Deve ser alguma coisa assim. Outra parada que eu acho que é muito importante nesse contexto que a gente tá falando, dessa riqueza, tal, de detalhe, e por aí vai, e que pra, sei lá, qualquer um que é autor ou que busca isso, você tem um grande arcabouço que você pode só enfiar a mão e puxar alguma coisa, né? Porque você cria, através das lendas arturianas, você tem uma porrada de... Eu vou usar o termo arquétipo, mas pode ser tropo, pode ser outras ideias. Mas você tem uma série de arquétipos e tropos que são muito interessantes e que vão estar em outros locais. Como o Rafa muito bem falou aqui, quando você pega Duna você tem ali alguém que é um mentor, você tem alguém ali que faz um papel mais ou menos como um Merlin, você tem os guerreiros, né, que são os fiéis que estão próximos, você tem a ideia de um amante, você tem a pessoa que se ama verdadeiramente, você tem um traidor, você tem quem se sacrifica pelo outro, você vai ter o buscador, você tem uma série de coisas. E todos esses arquétipos, eles estão presentes ali, né? Então você vai ter o Arthur como um grande herói, como um rei caído. Vai ter um momento de herói, vai ter um momento de rei, vai ter um momento de rei caído, né? Você vai ter o Merlin como um mentor, você vai ter o Merlin como um líder espiritual, você vai ter o Merlin com outros papéis, você vai ter os guerreiros, os cavaleiros da Távola Redonda, que é um conceito extremamente, né, anacrônico para você, se você pensar assim pra época, a ideia de que o rei se sentava na Távola Redonda porque não havia pessoas diferentes, né? Todos eram iguais. Não existe nem a Inglaterra, né? É, exatamente. Era um conjunto de pequenos reinos e cidades, né? Era muito louco essa ideia, né? E você ainda vai ter ali a ideia do traidor, né? Que depende da história, você vai ter o Mordred, né? Que é alguém que trai, alguém que rouba isso. Você vai ter a Guinevere também tomando diferentes papéis dependendo do olhar. Você tem alguns olhares que são mais misóginos, historicamente mais pesados em cima dela. Você vai ter alguns olhares que vai entender de outra forma também. Você vai ter o Percival, que eu acho muito legal, porque ele é o buscador, né? Aquele que vai atrás do Santo Graal e por aí vai. Então, há ali uma série de elementos fantásticos que são muito interessantes para a construção da literatura e para a construção de imaginário, do que a gente tá chamando de Ocidente também, né? Até inspirações bíblicas, né? Sim. O cara é traído, né? Morre e volta, né? O Tebanos tem a promessa de voltar, né? Eu dei uma risada aqui porque você falou da Guinevere, lembrei do rolê Guinevere e Lancelot, né? Sem spoilers aqui. Guinevere, aquariana nata. Um abraço pra ela. Você falou da Bíblia e é uma história essencialmente cristã, né? Se a gente pega essa história do Salvador que vai voltar,
é uma história essencialmente cristã e que tá lá no imaginário cristão da Idade Média, né? Na Idade Média existia essa ideia generalizada de que em algum momento Jesus ia voltar e ia acontecer o juízo final e todo mundo ia ser salvo, né? Então tem ali. E uma coisa também que eu tava pensando até enquanto o Keller falava é que essas mudanças na história, elas mostram pra gente também a diferentes formas da gente consumir histórias, né? Porque esse ciclo arturiano, você tem pequenas historinhas, né? Tem a história do Arthur, tem o Merlin, inclusive o nascimento do Merlin, aquela história de que ele descobriu os 2 dragões que brigavam embaixo do castelo, né, que é o Merlin criança. Tem a história do Cavaleiro Verde, que também é do ciclo arturiano, o Percival, Tristão e Isolda, que eram histórias esparsas, porque as pessoas contavam assim, né, eram histórias que as pessoas contavam na tradição oral, uma para as outras, e depois foi sendo juntado, né? Pô, isso é muito legal. Eles transformaram o Rei Arthur e a Távola Redonda meio que numa espécie de Vingadores, né? Cada cavaleiro começou a ter sua própria história, né? É um multiverso ali. Tipo, o Homem-Formiga, né? E aí tem uma grande no final, que é a Távola Redonda, que junta todo mundo Porra, foi foda. No cinema, filme. nessa época encheu o cinema, com certeza. A própria história do Tristão e da Isolda também aparece nas crônicas arturianas do Bernard Cornwell. Uma versão bem legal, inclusive, uma versão muito interessante. E um elemento que você está falando do cristianismo na história arturiana é, lógico, o maior de todos, que é a própria busca do Graal. O Graal, ele é uma das maiores histórias ali das lendas arturianas, entre tantas, como a Inês disse. A busca do Graal é essa grande que basicamente acaba com a Távola Redonda por causa da busca do Graal, porque segundo a mais clássica das lendas é que eles tiveram uma visão na Távola Redonda do Graal, se levantaram e foram cada um para um lado em busca do Graal, e a maioria deles morreu. Fica o spoiler, né? Não voltou. Eu não acho que a sua pronúncia está errada, eu acho que está correta. Mas você não falar Graal, parece que eles pegaram uma motoquinha e ficaram em busca do Graal. Aí alguns caíram. O Graal. Demos o Graal. Ou eles estavam. Achei que eles tinham pegado a motoquinha, pegado qualquer estrada de São Paulo e deu num Graal, né? Pagar 70 conto no pão de queijo. Nossa! Olha aí, ó. Uma aguinha e o restaurante do Gugu, né, cara? Exatamente. Sim. A gente tem obrigação moral de passar essa fake news pra frente. Esse é o restaurante do Gugu e é isso aí, sempre vai ser. É uma homenagem aí. A gente tava falando sobre os outros Cavaleiros da Távola Redonda, né? Me lembrei... Cara, um monte de gente odeia esse filme, mas eu amo demais. Não sei qual. Que é o Cavaleiro Verde da A24. Não sei qual. Cara, como eu tenho um tesão nesse filme, bicho. Ele é bom, pô. É porque o que acontece, né? Eu acho que ele lida muito com aqueles ciclos arturianos, como a Inês estava falando, que as lendas arturianas passam a falar muito sobre honra e cavalaria. Então, quais virtudes um cavaleiro precisa ter? E muitas vezes as lendas arturianas vão ser usadas para esse tipo de didática. Só que essa questão é muito alienígena pra gente. Então, quando a gente vê em tela, como por exemplo, esse é muito explorado dentro desse filme, fica uma parada meio, às vezes, quase sem pé nem cabeça, do tipo, tá, mas por que ele precisou fazer isso? E o filme, ele tá explorando muito desse ganho dessas virtudes, né, pro Cavaleiro Verde, né, o Sir Galahad, né? Apesar de eu não sou exatamente fã do Rei Arthur, tipo, eu não fico procurando coisas do Rei Arthur pra ler e tal, gosto de coisas pontuais, mas eu gosto muito desse filme porque esse filme é muito dark fantasy, né? Ele pega um pouco dessa mística, ao invés de ir pra aquela coisa meio capa-espada, alta magia, super fantasia, né? Como tem vários filmes aí, ou então só histórico, né? Ele pega e usa o sobrenatural e fica aquela coisa bem... do tipo, cara, que mundo esquisito, parece que eu tô vendo Dark Souls, saca? Na tela. É isso mesmo. Parece que você vai morrer a qualquer momento, qualquer parada. Eu acho que o Cavaleiro Verde é o Sir Gawain, não o Galahad. Ah, verdade, ele tá certo. É o Gawain. É muito G. Também não sabia, não. Acabei de procurar aqui porque eu achava que era outro. O Galahad é o outro cabaço lá. Mas nossa, esse filme é muito legal. Ele é muito legal. Eu gosto desse filme, eu gosto. Gosto muito também. Mas assim, é um filme meio indigesto se você tá esperando aquela coisa 3 atos, começo, meio e fim, final feliz, etc. Ele vai pra uns outros lados, assim, e você tem que sentar pra experimentar. É um filme com textura, bicho. Você vai lá, a trilha sonora é esquisita, o visual é esquisito, parece que todo mundo é esquisito. É muito legal, assim. É o Donnie Darko do Rei Arthur, assim. É muito legal. Voltando a falar um pouco disso, a gente tem a própria Távola Redonda, né? Que tem, assim, tem algumas hipóteses históricas, né? Do que deveria ser essa Távola Redonda. Tem alguns falam que tem a ver com aqueles
teatros gregos que o pessoal fazia, né? Tinha uns romanos que, em alguma das cidades aqui, que agora eu não peguei aqui o nome, né? Anfiteatros. É anfiteatro, né? Teatro Flaviano, sei lá, vai aí teria sido uma das inspirações pra essa coisa da Távola Redonda, né? Em uma das cidades que existem ali na Bretanha, né? Mas a gente tem vários desses pequenos elementos que são sempre muito recortados, né? Raramente você vai ver uma história do Rei Arthur, que é um começo, meio e fim, né? É sempre ou é um período, ou um período de toda aquela jornada, ou geralmente tá abordando algum dos personagens, e o Rei Arthur é apenas um dos elementos, né? Que tá ali meio que como essa figura quase messiânica, né? Que não erra, né? Que é inspirador e coisas nesse sentido. Mas eu gosto bastante aí, né? A questão da Morgana, eu sempre confundi a Morgana com a Nimue. Elas são personagens diferentes mesmo? A Morgana é a mais famosa, né? Porque ela é considerada irmã, em muitas das lendas ela é irmã do Rei Arthur e a grande bruxa da história. E a Nimue é aquilo, às vezes ela aparece como a Senhora do Lago, às vezes ela aparece como uma outra personagem, normalmente ela aparece como a Senhora do Lago, mas são duas personagens diferentes. A Senhora do Lago é uma coisa meio etérea, né? Como se ela fosse uma divindade. E a Morgana é como se ela fosse uma bruxa mesmo de real, uma feiticeira real. E aí tem muitas histórias que a Morgana vai tentar boicotar o reinado do Arthur, né? Eles são meio inimigos, são meio irmãos, mas são inimigos ali. E aí Morgana é uma história, também ela entra pro folclore europeu, acho que talvez não no mesmo nível do Arthur, mas também vai pro continente, né? Tem histórias da Fada Morgana em outros lugares, né? Na Itália, eu sei que tem ali uma região que eles acreditam na Morgana também, então ela vai entrar ali no folclore junto com o Arthur, mas ela sendo a meio que a vilã da história em muitos momentos. E tem também, dependendo da história, né? Você vai ter histórias em que ela e o Arthur são os pais do Mordred. Você vai ter história onde o Mordred, ele é de um filho de uma outra pessoa que acaba traindo o Rei Arthur. E o Mordred, ele ganhou essa coisa... É bem cristão, né? Você tem alguém que tá ali próximo, faz parte do grupo e que trai, né? Que o Mordred, ele é uma figura lendária que acabou sendo colocado como alguém que, na batalha, uma das batalhas mais importantes, que é a de Camlan, ele fere o Rei Arthur. Morre, né? Mas ele fere o Rei Arthur do rei ficar ferradaço, machucado e não conseguir reinar direito. É uma ferida mortal, né? Ele está morrendo. Uma ferida né? mortal e tal. Então aí você vai ter outras histórias. Ou ele morre com isso, ou ele fica doente com isso, e por isso eles precisam do grau. E o reino, que isso aí é um bagulho que entrou na cabeça do britânico a fundo, né? Que o rei, ele é uma figura um avatar do reino, né? Ele incorpora essa figura do que é o reino. E aí o reino fica em desgraça por causa dos erros do Arthur. Se o Arthur tem uma falha moral, o reino tá em desgraça. Se o Arthur tá machucado, o reino tá machucado. Então você vai ter essa colocação. E eu acho legal porque o nome do Mordred, muitas vezes ele é entendido o significado como uma palavra para mau conselho. O Mordred é aquele que dá um mau conselho, um conselho ruim, né? Que é pra dar aquela dica sutil de que o cara vai ser um problema em algum momento e tal. É um personagem que eu acho muito interessante também. Em várias histórias arturianas, ele, depois de ser ferido pelo Mordred, ele não morre no campo de batalha. Ele é levado. E alguns vão dizer que ele vai ser levado pra Avalon, outros vão ser levados por Merlin, outros vai ser levado por N coisas. Mas a maioria das histórias acaba com o Arthur debilitado, ferido, como o Andrei disse, mortalmente, mas sem uma clareza do que vai acontecer com ele, né? Ele morre, talvez. Quanto tempo ele vive, ninguém sabe, mas ele tá ali lascado. E na maioria das histórias o Mordred também é irmão dele. Em outras ele é filho dele. Então vai ter essa variação. Às vezes é sobrinho, né? Exatamente. Então vai ter essa variação também importante de ser irmão, de ser sobrinho, que eles lutaram um contra o outro para disputar o reino. Vai ter também toda essa lenda aí que pauta de acordo com o momento cristão que a história vai ser escrita, que a história vai ser contada. Mas o Mordred é sempre alguém próximo ali da família, né? Sempre alguém que tá muito próximo dele, assim, numa relação de herança do trono, né? Totalmente. Alguém que talvez seja uma história para mostrar uma lição que o perigo pode estar mais próximo do que você imagina, talvez. De você tá de olho sempre nos seus parentes, nos seus amigos próximos, então talvez possa ser uma dessas lições medievais para falar: cuidado, hein? Esse teu primo aí, ó, aqui é teu trono. Fica ligeiro com ele. Que os ingleses não aprenderam também, né? Porque no século XVI ali foi mó treta de família entre
Irlanda, Inglaterra, era todo mundo primo brigando. Exatamente. Mas eu fico pensando que é por isso que a Inglaterra vai criar o tabloide, né? Porra, até o mito dos caras é fofoca, tá ligado? Quem pegou quem, quem fez o quê, quem foi pra onde, quem traiu aonde. O mito dos caras é isso, sacou? Não tem como. O mito é casas de família, né? Porra, não tem jeito. Vai ser o tabloide dos caras mesmo. Por isso que não tem ninguém igual. Eu fico pensando, né? O fato da monarquia britânica ser de origem francesa, né? Acho que diz o porquê que o Arthur nunca mais voltou, né? Não conta pra eles isso aí. Né? Não fala nada, deixa. Vamos ficar quieto. Se eles souberem, o bagulho pega. Se o britânico médio souber, o bagulho pega. A família já não tá bem. Você mete uma dessa, eles vão ficar muito chateados. Pô, eu vejo com carinho. Eu sei que não é um filme tão bom, mas eu vejo muito com carinho. Aquele Rei Arthur, eu acho que era de 2004. Eu gosto. 2004, com Clive Owen. Eu gosto desse. O pessoal não gosta muito não, mas eu gosto. Porque eu acho que ele se afasta muito dos mitos, né? Ele tenta meter um Bernard Cornwell ali, né? Falha miseravelmente, porque é um Bernard Cornwell, né? Sim. Né? Teve um que saiu recentemente também, super alta fantasia, que eu achei muito ruim. Meu Deus do céu. Aquele a espada... Rei Arthur, a lenda da espada. A lenda da espada. Nossa, horroroso. É um Velozes e Furiosos do Rei Arthur. Com Charlie Hunnam, cara lá do seriado Sons of Anarchy, se eu não me engano. Verdade. Isso eu não tive coragem, não. Minha versão preferida do Rei Arthur é a história de Aragorn. Esse é o meu Rei Arthur preferido, assim. Acho que é o que eu mais gosto. Justo. Essa eu não conheço, qual é? A versão mais viva, assim, na minha mente é essa. O rei, o mago que ajuda, o rei que toma o trono, salva um reino em decadência, sabe essa história aí? É o que eu acho mais. Exatamente. Muito, muito, muito bom. Mas a gente citou aqui a Brumas de Avalon, né? Mas é legal, né? Porque eu sinto que talvez, apesar dos apesares, né? Não lembro de tantas obras ficcionais, assim, de Arthur, né? Tinha uma série do Merlin. Tinha uma série do Merlin muito legalzinha, assim, bem teen, bem tipo, sei lá, Smallville, sabe? Um Merlin Smallville, que eu me lembro que eu assisti alguns episódios, achei interessante, aí, tipo, sei lá, esqueci. Tinha que baixar na época, dar um maior trabalho, ficou pra lá. É uma série bacana. Acho que era britânica, da BBC, se eu não me engano, né? Não lembro também. Era aquela época que as séries não tinham tanto orçamento, né? Merlin, seriado de televisão. É uma série de 2008. Meu Deus, cara, o ator que faz o Merlin tá com 40 anos hoje. Na época que ele fez, ele tava novinho. O Merlin já foi jovem, né? Ele não nasceu idoso, né? Então... tem histórias, né, do Merlin jovem, do Merlin criança. Inclusive, ele era... Uma das histórias é que ele era filho do demônio, né? Na própria história do Bernard Cornwell, o Merlin supostamente seria perto de 100 anos. Assim. Nas Brumas de Avalon também. Ele já é bastante velho, assim, e eles comentam em alguns momentos do tipo, o Merlin tá vivendo mais do que a maioria. O homem tinha, né? Tinha um suco ali. Tem o próprio Santo Graal, eu vou indicar aqui o nosso episódio aqui. Lendas do Graal, Mundo Free Confidencial número 260, que a gente fala bastante sobre essas similaridades entre Rei Arthur e Jesus e todos esses elementos sacros, né? Que são muito ligados. Então você vai ter o Graal, né? Como sendo o símbolo da água, você vai ter a lança de Longímenos como símbolo do fogo, você vai ter enfim, não lembro agora qual é dos outros Power Rangers aí. Mas a gente debate bastante sobre esse episódio. Eu acho que ele é bem interessante, assim, porque ele faz parte desse ciclo. E é claro que a gente não pode deixar de sair desse episódio sem citar aí, né, Monty Python, né? Porra, ótima versão. Pô, é verdade. Dos grandes filmes já feitos é sobre isso. O final é estranho, mas não é pra todos não, mas o filme é muito bom. Eu lembrei de mais uma coisa, que já é uma referência mais underground. Tem um tarô de uma autora que chama Barbara Walker, que é uma autora de mistérios femininos e tal, e um dos decks do tarô dela é a história do Arthur, é o deck de copas. Ai, que legal. E a corte do deck de copas é o Merlin, a Viviane, a Nimue e o Galahad. E aí esse deck faz referência às lendas todas arturianas, que cada deck é uma cultura. Então a de copas é a história do Rei Arthur, e aí os outros vão ser outros panteões, assim. É bem legal, é um tarô meio difícil de achar hoje, porque eu acho que ele não tem uma edição brasileira, mas eu acho que procurando por Barbara Walker dá pra achar, é bem legal. Acho que é isso, né, gente? Faltou alguma coisa do senhor Arthurzinho? Sempre faltou, jamais falaremos tudo. Isso aí. Muito sabe, hein? Nossos ouvintes excelentes estarão sempre lembrando a gente com muita educação, né, ouvinte? Toda. Bastante educação aí no que a gente esqueceu. Gostaria muito de agradecer esse episódio maravilhoso, essas pessoas maravilhosas aqui. E... Inês,
Você tá perdendo o privilégio da convidada, você sabe, né? Sim, tô. Mas eu vou mais algumas vezes, e eu não vou mais admitir um jabá dentro desse podcast seu. Mas tem a honra aí de, por favor, onde que o pessoal te encontra? Vou aproveitar os últimos jabás. Vocês me encontram nas redes sociais como Inês Barreto, Twitter, no Instagram. E eu tenho uma newsletter no Substack, que é o Voo da Bruxa. E tem também uma outra newsletter e outro projeto que é o Pontos Ilustrados, né? Que aí o Voo da Bruxa e as minhas redes a gente vai falar mais de bruxaria, história da bruxaria, história da magia. E no Pontos Ilustrados a gente vai falar mais de macumba. Também no Instagram, no Twitter e no Substack. Olha aí, ó. Macumba e Rei Arthur, tudo a ver. Perfeito. Brincadeiras à parte, eu faço uma recomendação muito da hora, assim, a newsletter Voo da Bruxa. Sempre com essa pegada histórica que fala bastante de coisas esotéricas. Eu acho que a Inês é uma das poucas profissionais que trabalham nesses dois lados de maneira muito boa, né? Sem cair pros egípcios Illuminati de Atlântida. Como assim? Nem entra. Dá pra fazer isso? Nem entra, Rafael. Nem entra nesse papo aí. Só pra complementar, antes que alguém fale assim, porra, o André errou o nome dos livros. Ele não sabia, ele não errou. O primeiro livro da Bernard Cornwell é O Rei do Inverno, o segundo é Inimigo de Deus e o terceiro é Excalibur. Fica aí, chatão, um abraço. Olha aí, perfeito. O Bernard Cornwell, eu acho que ele não gosta tanto de cristão, né? Dá pra... Não é um pouco. Mas vou deixar pra você, meu querido ouvinte, ler o livro e chegar à sua conclusão enquanto você lê. Pois é, não. Mas se você é coroinha, crismado e tal, vai lento, vai com calma, vai devagar. Vai. Mas eu sei que o cristão, de madrugada, ele abre ali a Bíblia satânica pra ver o que tem dentro. É isso aí, O cristão de verdade só é cristão se foi no Cristo Redentor, porque é o verdadeiro cristão. Nossa Senhora. Nossa. Acabou, né? E com isso, gostaria muito de encerrar esse podcast. Muito obrigado pra você que tá aqui, ouvinte. Você quer que esse podcast continue vivo? Depois dessa piada, eu imagino que não. Mas eu vou pedir encarecidamente, como alguém que trabalha com isso, que você não me desempregue. Vá lá no apoia.se/confidencial. Com um mínimo de R$10, você já ajuda a gente pra caramba, galera. Vai estar o link no post aí pra vocês. E gostaria de agradecê-los e lembrá-los que não olhe para trás. É uma loucura, velho. Gravação. Tá, eu tô gravando. Pô. Dispositivos. Produção, gravação, é isso mesmo. Alô, oi, pronto. Tava captando exatamente o que eu tava falando. O microfone do fone, só que tá desligado. Alô, teste. Pronto, tá no esquema agora. Ninguém tá ouvindo guitarra, né? Não. Tá. Agora o Mundo Freak é só menino de academia agora. É Andrei, é Kelly. Kelly tá bebendo suco, não tá, Kelly? Ficou forte e Não tem rápido. nem dinheiro pra isso. Quer dizer, calma aí. Se você não tem dinheiro pra isso, quer dizer que você foi ver o preço. Não, eu só imaginei o preço, na verdade. Foi dar uma pesquisada, né, Kelly? Pô, por favor. Mercado Livre. Pesquisa aí, cara. Suco. Qual que é a bomba que a galera toma? Deca. Tem várias. Deca é da minha época. Esteroide? Como é que chama isso aí? É anabolizante? Não, depende. Esteroide é hormônio, né? Depende. Tem um monte de coisa diferente. Tem Então, vários. pô, não vou nem pesquisar. Acompanha alguns marombeiros aí que eles chegam. Porra, se botar no Instagram uma vez, marombeiros, tu nunca mais vai ser teu Instagram essa porra. Cara, o Andrei tá de prova, eu fiz o possível pra tornar parte da minha personalidade um rolê de academia, tá ligado? Eu fiz o possível. O máximo que eu consegui é o que eu tô agora, assim. Mais que isso, eu já começo a ter nojo de mim mesmo. Bom, né? O que dá é isso. Bom, né? Mas... Olha, que isso, gente? Vocês escutaram o cachorro? Escutei. Eu escutei o Escutamos. cachorro. Mas é foda que também não é só o rolê da faculdade. Eu troquei o treino essa semana passada. Aí eu tô me acostumando e tá bem me quebrando esse treino novo que eu Não, tô tem que fazendo. treinar, tem que se ferrar mesmo. Se tá doendo, tá certo. Eu troquei faz pouco Exato. tempo também, aí tô pegando mais peso e hoje as costinhas estão doendo. Aí, tá vendo? Só Eu tô tem com- marombeiro Tô com aqui 3 dias nessa chamada. diferentes. Tô com... Como é que é? Braço, peito, ombro e costas. Música e um da que é Xuxa, essa porra? perna e... Ombro, joelho e perna.
Eu tô com 3 também. Perna, braço e corpo inteiro, porque eu quero emagrecer. Aí a minha treinadora. Aí a minha treinadora me fez um treino de aeróbico que é tenso. Cabeça, ombro, joelho e pé. Murilo, você tem uma missão que é de tirar essas bobagens que a gente tá trocando o nome de personagem ao longo dessa porra toda, tá? E deixar a gente como se estivesse entendendo, como se a gente soubesse o que tá acontecendo. E aí você coloca no fim esse áudio meu aqui, que é pra mostrar que a gente tá cagado, falando nome tudo errado, que a Inês tá olhando pra gente assim, ó, porra, de quem que vocês estão falando, cara? Tá inventando maluco. Mas ela é muito educada e não tá atravessando, né? E aí no fim vai ser consertado, vai parecer que a gente falou tudo certo. Não, mas tipo, os nomes é tudo em celta e galês. E aí tem lugar que o Galahad é uma coisa, tem lugar que o Galahad é outro. Não tem como a gente acertar. Não tem o que fazer, né? É que na minha versão do Rei Arthur... Ah, tá explicado. Do filme que eu vi... É eu quando leio o livro russo, né? Tá lá, o Yusupov. Eu leio como José, tá ligado? Toda vez que eu aparecer aquilo, José. E vai pro próximo. É José Popov, né? Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.